Opa, e aí, tudo bem? A história da Chrysler e as suas marcas de caminhão Dodge, DeSoto e Fargo é uma história riquíssima que merece capítulos dedicados aqui no canal. Hoje, no entanto, a gente vai abordar a história dos Dodge fabricados no Brasil a partir do final dos anos 60 e que competiam diretamente no segmento de leve, médio e semipesado, com seus modelos Dodge D400, Dodge D700 no segmento dos médios e o D900 no segmento dos semipesados. A história da Dodge aqui no Brasil pode ser dividida em três períodos, basicamente. O período de pré-guerra com veículos importados por importadores independentes. O período no imediato pós-guerra, quando foram montados pela Brasmotor entre 1946 e 1952, a partir de kits desmontados, CKDs. E a parte da fabricação nacional, a partir do final dos anos 60. Vale lembrar também que a Dodge foi a semente da Volkswagen Caminhões, que anos mais tarde faria um enorme sucesso, se tornando o líder do mercado nacional como é hoje. A base dos caminhões Volkswagen, inicialmente, foi calcada nos modelos da Dodge e evoluídos a partir daí. Um dos destaques dos Dodge no início era a força do seu motor V8, era o motor V8 a gasolina mais potente do Brasil, e também pela sua simplicidade e pelo seu baixo custo de aquisição. Os Dodge eram mais comuns de serem vistos em serviços vocacionais, serviços urbanos e mais raros de serem vistos nas estradas. Segura aí que lá vem mais um vídeo no canal. Depois de encerrar a produção de caminhões e ônibus em sua fábrica de Santo André, São Paulo, em 1965, a International Harvester teve seu controle transferido para a Chrysler, que planejava voltar ao país com caminhões e automóveis da marca Dodge, agora produzidos dentro dos requisitos do Plano Nacional de Manufatura, que você conhece aqui no episódio 20. Além de veículos comerciais, a companhia também queria colocar um pé no mercado de automóveis, passo confirmado com a aquisição da Cinca do Brasil em novembro de 1966. Após a formação da Chrysler Motors do Brasil em agosto de 1967, a nova linha de produtos foi apresentada ao público pela primeira vez em novembro de 1968, durante o 6º Salão do Automóvel em São Paulo. Os primeiros 15 caminhões médios Dodge D700 foram montados em abril de 1969, seguidos da inauguração da fábrica de Santo André, comemorada em maio. Em junho foram montadas 3 unidades piloto do leve D400, com lançamento registrado em agosto. Em novembro, foi produzido o primeiro lote de 67 picapes D100. Já o automóvel Dodge Dart também havia entrado em produção desde setembro daquele memorável ano na história da estrela de 5 pontas. A produção dos automóveis Dodge era concentrada na antiga fábrica Cinca da Vincheta, em São Bernardo do Campo, enquanto que os caminhões e os motores eram produzidos na vizinha Santo André. Uma das primeiras peças publicitárias indicava a sequência de lançamentos, encabeçado pelo D700, seguido do leve D400 e da picape D100. O destaque ficava por conta do V8 318 a gasolina, abre aspas, o motor Dodge mais vendido do mundo, com mais de 7 milhões em operação, fecha aspas. Comum aos três modelos, com diferentes calibrações, o propulsor V8 318 HD foi visto pela primeira vez num Dodge em 1959. Exibia cilindros em V a 90 graus, com válvulas no cabeçote, comando de válvulas em ferro fundido, virabrequim de 5 mancais em aço forjado, tal como as bielas. Tratava-se de uma unidade de 5,2 litros, apta a produzir 196 HP brutos e 42 mkgf de torque máximo, quando instalado no D700. Estes números o colocavam na dianteira em termos de desempenho, fazendo dele o mais poderoso engenho de sua classe. Em relação ao Dodge Dart, o motor do D700 tinha potência reduzida em 2 HP, ocorrendo num regime 400 RPM mais baixo, com taxa de compressão amainada de 7,5 para 6,85 para 1, o que reduziu o estresse e a chance de pré-detonação, mesmo com a chamada gasolina amarela, de baixa octanagem. Além de sua pintura diferenciada num tom de vermelho, outras características tornavam o propulsor mais em sintonia com os rigores da aplicação no caminhão. De início, o trem de força do D700 era completado por uma embreagem monodisco a seco de 305 mm, com acionamento mecânico, e 2 opções de transmissão, a Clark 190T sincronizada de segunda a quarta, ou a Fuller 5WU33 de 5 marchas não sincronizadas.
Mais tarde também seriam adicionadas outras opções, como a Fuller 5S33 e a Clark 280V, sincronizadas de segunda a quinta, enquanto que a Clark 190T seria deletada. Mais conhecido como Tinquinho, o robusto eixo traseiro hipóide helicoidal HC340 de dupla redução e 2 velocidades com acionamento elétrico era fornecido pela Braseixos Rockwell com as relações de 6,61 e 9,09:1. O D700 era oferecido em 3 versões de entre-eixos, curta, média e longa. Mais tarde, a versão curta seria alongada para 3,99 metros. Na versão longa, o peso veicular de 3.175 kg deixava 7.675 kg para a carga e a carroceria, considerando o PBT de 10.850 kg. O chassi tipo escada em aço estampado tinha longarinas retas com travessas revitadas a frio. As suspensões eram por feixes de molas semi-elípticas, sendo as traseiras com feixe auxiliar. Sobre os pneus 825/20 na dianteira e 900/20 na tração, atuavam os freios hidráulicos com auxílio a vácuo. O freio de estacionamento contava com tambor de expansão na saída da transmissão, com ajuste na própria alavanca de acionamento. Embora tivesse a frente redesenhada e outras melhorias surgidas na temporada de 1968, essencialmente os Dodge brasileiros contavam com a cabine básica norte-americana do ano modelo de 1961. Projetada para o uso na distribuição urbana na América do Norte, como você vai ver mais adiante, a cabine sofreria com os rigores das aplicações vocacionais em canteiros de obras e na cana-de-açúcar principalmente. Comum a toda a linha, a cabine tinha um desenho de personalidade, com um largo capô encimando a grade metálica com 8 aberturas de ventilação, contendo faróis selados, ladeados pelas luzes de posição. O para-choque em aço estampado continha 2 aberturas que serviam de degraus de acesso à casa de máquinas. O para-brisa exibia curvatura acentuada e as portas tinham com contorno superior curvo na traseira e uma interessante queda na linha inferior atrás do quebra-vento. O autoquímico AQ01 que você aqui aprecia é um exemplo vivo do primeiro caminhão Dodge fabricado no Brasil. Instalada sobre um D700 de 1973, essa viatura prestava serviço no polo petroquímico do ABC Paulista, antes de ser incorporada ao acervo de viaturas históricas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ao contrário de muitos D700 repotenciados com motor diesel, o AQ01 ainda portava seu poderoso V8 debaixo do largo capô. O interior era dominado pelo painel de linhas simples e retilíneas, pelo banco inteiriço e o tapete de borracha. Os pedais eram suspensos e o quadro de instrumentos exibia mostradores redondos individuais. A versão inicial continha velocímetro com odômetro total e 4 indicadores, incluindo nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão de óleo e carga da bateria. Mais tarde, o quadro foi revisado e ganhou um vacômetro à esquerda, substituído por um manômetro de ar no caso dos veículos equipados com freios pneumáticos. A direção mecânica Gemmer do início passou a contar com opção hidráulica com o passar do tempo. O volante tipo cálice era de 3 raios. Aliás, observe esse exemplar com apenas 211 km rodados que você vai conhecer logo mais. Pioneiro Dodge, o D700 era um caminhão destinado a competir na faixa do Chevrolet C60 e do Ford F600, que lideravam este quinhão das 11 toneladas brutas com motor a gasolina. Como trunfo, o Dodge oferecia o maior PBT da categoria, de 10.850 kg, e o menor preço. O Dodge também destronava os concorrentes a gasolina no quesito potência, mas mesmo assim era o menos procurado. Dentre as dificuldades para crescer, podem-se citar a rede de concessionárias de origem Cinca, ainda despreparada e com foco em automóveis, e a força e a tradição dos concorrentes. Para competir no crescente mercado de caminhões diesel da classe de 11 toneladas, dominado pelos bem-sucedidos Mercedes L1111 e o recém-lançado L1113, seguidos dos Chevrolet D60 e Ford F600, em fevereiro de 1970 a Chrysler lançava o novo Dodge P700, equipado com o motor Perkins 6357, daí o P da nova nomenclatura. Também empregado nos Chevrolet e Ford, o engenheiro de 6 cilindros de 5,8 litros desenvolvia 140 HP brutos e 40,3 mkgf de torque. O motor tinha injeção indireta CAV com bomba rotativa, cabeçote bloco em ferro fundido com camisas secas substituíveis. As demais características eram basicamente as mesmas do D700. Na versão mais curta, a carga bruta chegava a 7.713 kg. Com terceiro eixo, podia atingir 18.500 kg brutos.
Equipado para o transporte de madeira, tão típico de sua região, este espetacular Dodge P700 de 1976, quando clicado, descansava numa caprichada coleção no interior de Santa Catarina. Com produção iniciada logo depois do D700, em junho de 1969, o segundo Dodge nacional era representado pelo leve D400. Com entre-eixos de 3,38 metros e pneu 750 por 16, o PBT do D400 chegava a 5.443 kg, podendo acomodar 3.583 kg de carga útil e carroceria. Os catálogos do modelo mostravam um motor V8 318-1 com 203 HP e 42 mkgf de torque. O regime de potência máxima aparecia listado como 4.400 RPM em algumas literaturas, enquanto outras apontavam 4.000 RPM. O mesmo ocorria para as taxas de compressão, de 6,85 para 1 ou de 7,5 para 1, dependendo da fonte. A transmissão era composta por embreagem de 279 mm, a mesma caixa Clark 190T de 4 marchas do D700 e um eixo traseiro flutuante com relação de 5,14 para 1. Na época, a concorrência era representada por um único modelo, o Ford F350, igualmente movido a gasolina, também com motorização V8 e idêntico peso bruto total. O preço também era praticamente o mesmo. No total, pouco menos de 9.000 cópias do D400 a gasolina encontraram um lar entre 1969 e 1983. Vale notar que quantidades expressivas foram exportadas, seja como unidades montadas ou como kits CKD. Outras novidades da marca estavam reservadas para o final do ano de 1970, quando a montadora apresentou seus novos D900 e P900, a gasolina e diesel respectivamente. Os novos modelos eram uma clara resposta ao mercado de 13 toneladas de PBT que começava a sobressair, com caminhões como o Chevrolet D70 e o Mercedes L1313. Os motores empregados nos novos caminhões eram os mesmos do D700 e P700, isto é, o V8 318 e o PERX 6357, com as mesmas calibrações, acoplados via embreagem monodisco a seco de 330 mm, a transmissões Fuller de 5 velocidades não sincronizadas, ou como opção a Clark sincronizada de segunda a quinta, com redução total de 7,48 para 1. Mais tarde também foi oferecida uma opção de Fuller sincronizada, exceto na primeira. Conhecido no popular como Tincão, o eixo traseiro flutuante era um robusto braseixos Rockwell LC342 de dupla redução helicoidal de acionamento elétrico e par cônico hipoide, com relações de 6,65 e 9,13 para 1. Os entre-eixos dos Dodge 900 eram os mesmos da série 700. Com peso bruto de 12.700 kg, a capacidade de carga do P900 de 5 metros entre eixos chegava a 8.884 kg. Quando implementado externamente com o terceiro eixo, o PBT subia para 20.500 kg. Para suportar o maior peso, o chassi tinha longarinas com 10,5 polegadas de altura, com reforço externo em L. Fornecidas pela Cobrasma, as bonitas rodas fundidas de 20 por 7,5 de 6 raios calçavam pneus 900 por 20 na frente e 1000 por 20 atrás. Os Dodge 900 também marcavam a estreia do tradicional sistema de freios Bendix totalmente ar comprimido, com compressor bicilíndrico Two-Flow. Com a crise do petróleo no começo dos anos 70, logo a preferência do mercado pelos modelos diesel ficaria evidente, como demonstra a produção total dos Dodge 900, com os P900 vendendo quase 8 vezes mais que seus irmãos a gasolina. E para encerrar o vídeo de hoje, te convido a conhecer este magnífico P900A, fabricado em 1980. Possivelmente, esse exemplar seja o sobrevivente mais novo da marca no país, com exatos 211,3 km rodados, como vimos anteriormente, quando fotografado em 2012. Sem nunca ter trabalhado, o belíssimo Dodge passou a vida ao abrigo, conservado por ciosos colecionadores, como uma verdadeira joia rara. Se você conhece algum Dodge menos rodado que este, conte pra gente aqui nos comentários. No próximo episódio sobre a marca Dodge no Brasil, você vai conhecer a evolução e os aperfeiçoamentos da linha, bem como os novos modelos surgidos a partir de 1974, como o Dodge D950, o D400 Diesel, o D750, bem como os modelos 6x4 e etílicos, surgidos na era Volkswagen Caminhões a partir de 1979 até o final da produção. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe.
considere também comprar um Valeu, clicando no coraçãozinho que aparece aí na sua tela. Saudações caminhonísticas e até breve!